Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia não esqueçam, 7 de dezembro. Assim que abrir os olhos, comecem a invocar o nome do Senhor. Quem está acordado nesse momento, juntos podemos invocar o nome do Senhor. Vamos? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos aqui da terra para as regiões celestiais, ou seja, mudando de plano. Louvado seja Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, invoque. Dependa desse nome. Porque, amados e amadas, é só nesse nome. Se eu e vocês perseverarmos, com certeza vamos chegar aos reinos do céu, para reinar com o nosso Senhor. Então, não percam mais tempo. Invoque o nome do Senhor. Invoque até arder e queimar. Você sentindo no seu ser. Louvado seja Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, com certeza está ardendo dentro de nós, aí sim podemos abrir a Bíblia para que Deus possa falar para mim e vocês a sua revelação. Graças a Deus. Amados e amadas, é só deixar ele reinar. É só deixar ele falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, ele pede para mim vocês ler Oséias capítulo 6 ao 9, João 3, Salmo 126 e Provérbios 29, 12 ao 14. Leiam com calma, dependendo do Espírito, porque só é através do Espírito que nós podemos ter realmente as verdadeiras revelações da sua palavra. E hoje, graças a Deus, aqui em Oséias 6, ele já começa, assim, no versículo 3, já o encorajamento para nós, bem desfrutável. Ele diz: conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos conhecer o nosso Senhor. Por quê? Ele diz assim: e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Louvado seja Deus. A chuva desce, né? Ela desce, cai na terra e sai por todos os cantinhos da terra. Então, o Espírito Santo, quando eu e vocês estamos invocando, com certeza é com essa chuva. Ele entra e vai tomando todo o nosso ser. Portanto, amados e amadas mães, vamos conhecer mais o nosso Senhor. E quando você chega aqui em João, falar em conhecer, aqui em João capítulo 3, cheio de luz esse capítulo, ele vem falar sobre o nosso Deus, Pai Santo. Nós somos seus filhos, também somos santos. Lembre-se bem. Muita gente, creu no Senhor, mas que também eu não sou santo, não. Lembre-se, nós somos santos, sendo esse santo separado do mundão. Não é santo em sentido de adorar, em sentido de adorar na deidade só o nosso Senhor. Louvado seja Deus. E aqui tem muitos versículos maravilhosos. O Senhor divertiu ali, né? O, o 3:11 ele fala sobre o amor aos irmãos e o ódio ao mundo. Isso aqui é demais. Ele diz assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Olha a advertência, amados e amadas mães, para mim e vocês. Vamos amar uns aos outros. Não vamos odiar. Aí ele diz: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas, tá vendo? Por isso nós precisamos estar sempre na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Aí ele, no 3 animais, diz: irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos odeia. Lembre-se bem, amados e amadas irmãs, não fique maravilhado se o mundo os odeia. Ora, o mundo já odiou o nosso Senhor, o principal que é o nosso Senhor. Imagine nós que somos seus filhos.
Louvado seja Deus. Aí ele adverte dizendo: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Amém? Aquele que não ama permanece na morte. Lembre-se bem, amados e amadas irmãs que estão me ouvindo. A palavra está dizendo para mim e vocês: aquele que não ama permanece na morte. Ó Senhor Jesus. E ele ainda diz mais um pouquinho, tá demais. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna, permanente em si. Louvado seja Deus. E aqui ele tem, eu vou pular para 17, que é demais. Esse versículo que sempre me conquistou. Ele diz, está falando sobre o amor, mas diz assim: ora, aquele que possui recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade, olha para vir, amados e amadas irmãs, necessidade, e fechar-lhes o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Lembre-se bem, o versículo maravilhoso. Amados e amadas irmãs, lembre-se, se nós dizemos que amamos irmão, temos que praticar realmente o que estamos falando, vivenciando o que estamos falando. Por isso que o 18 ele diz, fechando: filhinhos, não amemos de palavra, de língua, mas de fato e de verdade. Portanto, amado, aqui ele já fecha para a gente não ficar muito analisando. É realmente desfrutar o que Deus está falando. Vamos amar os irmãos com sinceridade e não deixar os irmãos padecer. Louvado seja Deus. E depois que nós lemos a Bíblia com essas revelações maravilhosas, podemos continuar também com o alimento diário. Alimento diário que nos traz todos os dias essas pepitas bem desfrutantes. Louvado seja Deus. E o alimento diário, cuja série é: será pregado este evangelho do reino. Olhe e ouça a incumbência que eu e vocês, que já cremos no Senhor, temos nessa terra, de pregar o evangelho do reino. Deixar esse evangelho do reino reinar primeiramente em nós e depois ganhar as pessoas através do nosso falar em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E o título é: Preparados para a vinda secreta de Cristo. Vamos, amados e amadas irmãs, se preparar para a vinda secreta de Cristo. Ele está muito próximo. Escrito pelo nosso querido André Dong, o irmão que Deus também está usando bastante na sua palavra. E hoje, graças a Deus, o título da semana é: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amados, precisamos estar todos os dias pedindo perdão ao nosso Senhor, porque nós sabemos que nós desagradamos o nosso Senhor muitas vezes durante o dia. Então, vamos se arrepender e voltar ao Senhor. Louvado seja Deus. E hoje é terça-feira, a leitura bíblica, já lemos esses capítulos e versículos, mas é bom reler novamente, porque relendo, com certeza Deus vai nos iluminar mais e mais na sua palavra. Louvado a Deus. Lê o coração, também seja lido, que é Mateus 11, várias vezes, mas relê novamente. E ele diz para mim e vocês: entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Louvado seja Deus. João, você já sabe, né, a história, ele veio fazer o caminho do Senhor, para que quando o Senhor voltar, ele era para sair de cena. E vocês sabem a história. Os discípulos que estavam com ele foram com o Senhor, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles foram, mas João ficou. Oh, Senhor Jesus. Muitas vezes o Senhor está falando, muitos de nós ainda fica analisando, olhando. Não, quando o Senhor falar, amados e amadas irmãs, vamos dizer sim, amém, a sua palavra. Louvado seja Deus. E são parágrafos bem desfrutantes, 7 parágrafos. E vou ler aqui. Oh, Senhor Jesus. O primeiro, que é para a gente ficar mais desfrutante, o título diz: o menor do reino dos céus é maior do que João Batista. Hoje veremos sobre o ministério de João Batista. Ele veio como precursor do Senhor,
Jesus, a fim de preparar o coração das pessoas para receber o reino dos céus. Olha a incumbência de João. Em Mateus, lemos, saíam e aliás, com ele, Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança, o nome difícil, do Jordão. E era por ele batizado no rio Jordão, confessando seus pecados. João pregava o arrependimento e o perdão dos pecados, porque o reino dos céus estava próximo, ou seja, o Senhor já estava próximo de vir. Como era um sacerdote, ele estava qualificado para introduzir a chegada do rei. Tá vendo aí? Louvado a Deus. Mas ele foi totalmente o contrário, né? Assim, dos outros, né? Ele se vestia com peles de camelo e mel silvestre, ele comia gafanhoto, totalmente o contrário. Aí diz assim, vemos então que não foi a mera casualidade o fato de João nascer antes de Jesus. Os pais dele eram pessoas justas e irrepreensíveis que andavam em todos os preceitos do Senhor, olha aí. Mas não tinha filhos, até Deus operar milagre em sua mãe, Isabel. E ela engravidar, mesmo tendo sido estéril a vida toda. E naquele momento já está em idade avançada, como vimos ontem. Portanto, amados e amadas irmãs, para Deus não tem isso. Quando Deus quer fazer as coisas, ele faz. Ele é Deus. Nós não podemos contender nem contestar as coisas que Deus faz. Mesmo ela estando estéril, mas o Senhor disse que ela ia ter um filho, e ela teve. João Batista para ser esse precursor, abrir o caminho para o Senhor. Eu vou pular aqui lá no finzinho, do último, que é bem desfrutante, que diz para nós, esse último aqui é demais. Eu vou ler ele, diz assim, olhando sob a perspectiva de que aquelas pessoas eram fariseus e saduceus, como poderiam eles ser uma raça de víbora? Isto é uma advertência para nós. Não chamou eles tudo de raça de víbora. E eram homens inteligentes, não eram bobinhos não, viu? Mas, lembre-se, mesmo sendo inteligente na palavra, eles não queriam receber o Senhor como Senhor e seu Salvador. Eles eram homens soberbos, sabiam demais. Por isso que não aceitava, com certeza, a vinda do Senhor e o Senhor. Mas Deus é sábio, né? Sabe todas as coisas. Aqui é uma advertência para nós, viu? Aqueles que querem ser como saduceus e fariseus, sábios demais. Vamos descer à casa do oleiro e deixar o Senhor fazer. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz assim, sejamos cuidadosos, pois dentro de nós há a natureza serpentina que pode gerar uma raça de víbora. Tá vendo? João chamou de raça de víbora. Do qual precisamos ser salvos. Lembre-se bem, estão ouvindo bem? Dentro de nós há essa natureza pecaminosa, serpentina, que veio da serpente, de Satanás, ainda está dentro de nós. Por mais bons, entre aspas, que nós queremos ser, mas temos ainda aqueles dois bichões, Leviatã e Bemote. Lembre-se bem disso, amados e amadas irmãs. Por isso nós precisamos estar sempre invocando o nome do nosso Senhor. Louvado seja Deus. E por fim ele diz, graças a Deus, em Cristo fomos salvos em nosso espírito, mas ainda precisamos atentar para a salvação de nossa alma, que é a mais perigosa. Vamos salvar, amados, todos os momentos, a nossa alma, clamando o nome do nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, não tenham vergonha aonde vocês estiverem de clamar o nome do Senhor. Se o ambiente, vocês observem, se o ambiente der para clamar um pouquinho alto, clame, se não der, mas clame no Espírito. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Lembre-se bem, amados e amadas irmãs, embora que eu e vocês clamamos baixinho, mas o nosso Deus, ele ouve tudo de cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus. Fiquem todos com Deus, mas lembrando, sejamos simples. Vamos ouvir esta palavra com simplicidade. Ser pessoas sóbrias, pessoas que se abram para Deus e deixem Deus trabalhar. Amém? Louvado seja Deus. Que forem trabalhar, por favor, leiam nem que seja um versículo para que o Senhor possa falar ao vosso coração. Os que não estão trabalhando, dá para ler a leitura do alimento diário bem desfrutante.
Louvado seja Deus. E sim, Jesus é o Senhor. Bom dia novamente, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus. Voltei para pedir oração, porque hoje eu estou viajando para a cidade de Palmeiras dos Índios. E peço oração aos amados irmãos em prol da minha viagem, que o Senhor possa me guardar. Conto com as orações de todos os irmãos e irmãs. Amém? Louvado seja Deus. Aqui fica esse pequeno pedido de oração do irmão Elivate. Louvado seja Deus. Sim,